E aí, Big Geeks? Não perca a conta, estou aqui com mais um smartphone da família Redmi Note 11 e agora que eu saiba são 6 modelos diferentes. Estou falando aqui do Redmi Note 11S 5G e esse smartphone há poucos dias atrás eu sequer sabia da existência dele, não sabia que existia uma versão 5G do Redmi Note 11S, além da versão 4G que é essa aqui que também está comigo. E olha, talvez até existam mais, realmente eu não sei porque que a Xiaomi lança tantas versões diferentes da família Redmi Note 11, mas se tá lançando, eu tô trazendo aqui para vocês poderem conhecer. Então teremos aqui mais um unboxing super raiz, vou conhecer a caixa e o conteúdo junto com vocês. Mas antes eu vou pedir para você deixar aquele like esperto para ajudar o Brasile Geeks a continuar crescendo, e você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Pois é, e aqui estamos com mais um representante da família Redmi Note 11. E esse aqui é como eu falei para vocês, há poucos dias atrás eu sequer sabia da existência dele. E outra curiosidade aqui do Redmi Note 11S 5G é que, a princípio, ele seria um modelo superior ao Redmi Note 11S tradicional, trazendo o suporte às redes 5G, um chipset mais potente. De fato isso acontece, apesar de que a diferença de desempenho dele para o Redmi Note 11S 4G não deve ser muito grande. Ele traz alguma vantagem aí, traz uma CPU com clocks mais rápidos, mas a diferença de desempenho não deve ser muito grande. Mas uma curiosidade é que ele não é melhor em tudo em relação ao Redmi Note 11S na versão 4G. Para vocês terem ideia, ele traz uma tela LCD IPS contra o AMOLED do Redmi Note 11S 4G, a versão tradicional, e ele também perdeu a câmera de 108 megapixels. Aqui temos um sensor principal de 50 megapixels. Se vai fazer muita diferença na qualidade das fotos e dos vídeos na prática, só os testes irão dizer, até porque pretendo aí futuramente trazer um comparativo entre os dois aparelhos para a gente conhecer melhor as diferenças. Mas é um pouco estranho, né, a tela ser LCD e não AMOLED, como acontece com o Redmi Note 11S na versão 4G. Até o Redmi Note 11 básico traz o AMOLED, então acredito que ele também poderia ter vindo aqui com o Redmi Note 11S 5G. Então aqui está a caixa, ó, temos essa pequena caixinha aqui com a ferramenta de remoção do SIM card, temos também aqui os manuais e uma capinha para proteger o aparelho. Deixa eu tirar lá rapidinho, tá aqui a capinha do Redmi Note 11S 5G. Aqui está o aparelho, ele é na versão branca, tá aqui. Até lembra um pouquinho aí o Redmi Note 11 Pro que fiz vídeo recentemente, mas ele vai trazer um acabamento mais simples, né? Vou falar melhor disso daqui a pouquinho. Aqui nós temos também o cabo USB numa ponta e o USB tipo C na outra ponta. Tá aqui mostrando o cabo para vocês. E aqui nós temos o carregador de 33 watts. Infelizmente não peguei a versão com conector nacional, né, com conector no padrão brasileiro, tá aqui no conector americano. Ele tem a saída USB aqui na parte de cima. E por fim, mais nada na caixa. Essa versão que eu peguei aqui tem 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Existem versões com 4 e 6 GB de RAM e 64 e 128 GB de armazenamento. É uma correção, tá? A cor que eu peguei não é a branca, e sim a Star Blue, que é essa cor aqui meio camaleão. Nossa, olha, fui sorteado, consegui deixar uma parte da etiqueta aqui. Pronto, já passei uma flanelinha aqui para poder resolver. Fazia tempo, né, que a etiqueta não ficava na traseira de um smartphone da Xiaomi, mas dessa vez eu fui sorteado. E como eu tô falando para vocês, essa aqui é a versão na cor Star Blue, então ela tem uma tonalidade diferente na parte inferior e também na parte superior. E é uma cor muito bonita, diga-se de passagem. Aqui a gente consegue ver que realmente o smartphone está muito bonito. Aqui no detalhe vocês podem ver as 3 câmeras traseiras. Parece até que são mais, mas na verdade são apenas esses 3 sensores. Aqui é o flash e aqui é uma espécie de enfeite. O sensor principal tem 50 megapixels com abertura de 1.8. Ele traz lente ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2 e macro de 2 megapixels com abertura de 2.4. E a câmera frontal tem 13 megapixels com abertura de 2.4. Aqui ligando o aparelho para a gente já começar a conferir aqui e ver as configurações. Então temos aqui essa tampa traseira feita em plástico e realmente o aparelho está muito bonito, é uma cor realmente muito bonita. Ele está mais espesso e maior do que o Redmi Note 11S tradicional. São 8,8 mm de espessura contra 8,1 do Redmi Note 11S e o peso também é maior, são 195 gramas contra 179 gramas da versão 4G. Porém, ele também traz uma tela maior, são
6,6 polegadas contra 6,43 do Redmi Note 11S, mas é uma tela LCD IPS e não uma tela AMOLED, como acontece com a versão 4G. Esse acaba sendo um ponto negativo. Aqui na parte inferior temos a entrada para fone de ouvido, o microfone utilizado para as ligações, a entrada USB tipo C e um dos alto-falantes, já que esse aparelho traz áudio estéreo. Aqui mostrando o outro alto-falante, ele fica na parte superior. Aqui temos também um segundo microfone e o sensor infravermelho para você utilizar o Redmi Note 11S 5G como controle remoto. Aqui vocês podem conferir melhor a espessura de 8,8 mm e aqui no detalhe nós podemos ver o botão de volume e também os sensores digitais, que também é o botão liga-desliga. E reparem que a câmera traseira, o conjunto de câmeras traseiras, fica um pouquinho saltado em relação à traseira do aparelho. Inclusive o sensor principal de 50 megapixels fica um pouquinho mais saltado quando comparado com as demais lentes. E aqui nessa lateral nós temos a bandeja, vamos ejetar para a gente conferir. Olha só, ele traz 2 slots, então é possível utilizar simultaneamente 2 chips ou um chip e um cartão de memória. Aqui mostrando um dos itens mais polêmicos do Redmi Note 11S 5G, que é a sua tela. Isso porque nesse aparelho temos um display LCD IPS contra um AMOLED aqui do Redmi Note 11S na versão 4G. Então a tela da versão 4G acaba sendo superior, principalmente nos ângulos de visão e também nas cores, que são mais vibrantes na versão 4G. Mas isso não significa que a tela do Redmi Note 11S 5G seja ruim, muito pelo contrário, é uma tela bem interessante. Temos aqui um display LCD IPS de 6,6 polegadas, inclusive a tela é maior quando comparada com a versão 4G aqui do Redmi Note 11S, e ela tem resolução Full HD+, 2400 por 1080 pixels e taxa de atualização de 90 Hz. Um ponto negativo é que a taxa de atualização aqui, por padrão, vem nos 60 Hz e você tem que ir manualmente aqui nas configurações e alterar para 90 Hz para você ter essa interface fluida aqui que a gente experimenta com o Redmi Note 11S 5G. Então temos aqui uma tela LCD IPS, mas a qualidade é muito boa. A câmera frontal com 13 megapixels fica aqui nesse furo na parte superior da tela, e reparem que as bordas são finas, né? Mesmo sendo uma tela LCD IPS, as bordas são bastante finas. Inclusive a borda inferior, que também tem uma espessura bem legal. Inclusive a impressão que eu tive é que ela tem a mesma espessura aqui do Redmi Note 11S na versão 4G. Talvez até seja um pouco mais fina. Olha, realmente é bem difícil de identificar qual dos dois traz as bordas mais finas, mas é algo bastante surpreendente em um smartphone com tela LCD IPS. Aqui mostrando para vocês o painel de controle. Quando você desliza do lado direito para baixo, mostra aqui as funções, a barra de funções, e quando você desliza do lado esquerdo para baixo, mostra as notificações. O aparelho já está com a MIUI 13, mas ele traz o Android 11, ele está aqui ainda com o Android 11. E aqui mostrando o armazenamento, esse aparelho vem com 128 GB de armazenamento, e quando eu tirei ele da caixa, deixa eu pegar aqui uma screenshot que eu tirei, quando ele sai da caixa, temos aqui 23,8 GB ocupados do total de 128 GB. Lembrando que existem versões com 64 e 128 GB de armazenamento e 4 e 6 GB de RAM. Essa versão que está comigo tem 128 GB de armazenamento e 4 GB de memória RAM. Inclusive ele está utilizando 2 GB do armazenamento como memória RAM auxiliar, para poder melhorar alguns itens como a multitarefa, por exemplo. Ele utiliza parte do armazenamento para aumentar a memória RAM aqui do dispositivo. E aqui você pode confirmar também o chipset, o Dimensity 810, com suporte a Rede 5G. Inclusive o aparelho está com uma velocidade de interface muito boa, aqui mostrando, por exemplo, a multitarefa. Deixa eu fechar todos os aplicativos e reabri-los para vocês poderem ver, começando pela Play Store. Olha só, a Play Store está com uma interface bastante suave, bastante fluida. Deixa eu abrir também o Gmail, que costuma apresentar um pouco de engasgos, ó, quando você abre, mas logo em seguida ele já apresenta uma interface bem mais rápida. Aqui abrindo o YouTube também, vamos aqui no canal do Brasilegeeks para a gente dar uma olhada, ó, realmente a interface tem uma boa responsividade. Deixa eu abrir também o aplicativo de fotos, aqui já até com algumas fotos e vídeos realizados com o Redmi Note 11S 5G, e deixa eu abrir mais algum aplicativo, abri o de mapas também, né? Aqui com o GPS já configurado, ó. Reparem que ele tá com uma interface bem fluida. Temos aqui o atalho para janelas flutuantes, que permite acessar uma lista com os aplicativos compatíveis com esse modo de janela flutuante. Então, nesse modo você pode abrir o aplicativo em janela, por cima de outros apps, por cima da tela inicial, dá para você jogar no canto
para poder reabrir depois. Pode redimensionar e se puxar aqui para baixo você maximiza e deixa em tela cheia. Aqui mostrando também o tema escuro, que vai deixar a interface e os aplicativos compatíveis no modo escuro. Aqui a gaveta de apps, deixa eu abrir também a tela de widgets e reparem que a velocidade da interface está bastante rápida e realmente o Redmi Note 11S 5G está bastante responsivo. E como eu falei, temos aqui o chipset Dimensity 810 com 8 núcleos, sendo 2 de performance da série A76 rodando até 2.4 GHz e mais 6 A55 rodando até 2 GHz. A GPU é a Mali G57 MC2. Lembrando que a versão 4G do Redmi Note 11S traz o Helio G96, que traz até configurações parecidas. Vem com duas CPUs A76 e 6 A55, porém a velocidade do A76 é de 2.05 GHz, abaixo dos 2.4 GHz aqui do Dimensity 810, que equipa o Redmi Note 11S 5G. Então, esse aparelho aqui, a versão 5G, vai trazer um desempenho um pouco melhor quando comparado com a versão 4G, mas acredito que a diferença não deve ser muito grande. Talvez o maior diferencial seja mesmo nos jogos, mas na prática os dois aparelhos trazem um desempenho muito bom aqui rodando os aplicativos e também o sistema. E temos aí as versões com 4 e 6 GB de RAM e 64 e 128 GB de armazenamento. A bateria tem 5.000 mAh e na caixa vem um carregador de 33 watts. Quanto às câmeras, temos 3 sensores traseiros. O principal tem 50 megapixels com abertura de 1.8. Ele traz lente ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2 e uma câmera macro de 2 megapixels com abertura de 2.4. Câmera frontal tem 13 megapixels com abertura de 2.4. Uma configuração bastante parecida com o Redmi Note 11S 4G. A diferença é que a câmera frontal da versão 4G tem mais megapixels, são 16 megapixels contra 13 aqui da versão 5G, um pouco estranho isso, né? A versão 4G trazendo alguns elementos melhores do que a versão 5G, e a versão 4G também tem um sensor a mais, uma lente de profundidade de 2 megapixels, mas que na prática não faz muita diferença. Ah, mas tem um detalhe importante, né? O sensor principal aqui do Redmi Note 11S 4G tem 108 megapixels contra os 50 megapixels aqui da versão 5G. Tem essa outra diferença também. Talvez eu faça um comparativo com os dois aparelhos para a gente explorar melhor essas semelhanças e diferenças, saber onde cada um se sai melhor, mas acredito que o comportamento de câmera não deve ser muito diferente. Ponto negativo aqui do Redmi Note 11S 5G é que o modo HDR, apesar de estar presente, ele vem desabilitado, inclusive para a câmera principal traseira. Para frontal, para ultra-wide, todas as lentes vêm com o HDR desabilitado, e para deixar no modo automático você precisa clicar aqui e selecionar a opção, e eu acredito que ele já deveria vir com o modo automático habilitado por padrão. Infelizmente você precisa manualmente habilitá-lo, e uma pessoa que não tiver a consciência da importância aqui do HDR pode deixá-lo sempre desabilitá-lo e não explorar o máximo dos recursos de câmeras aqui do Redmi Note 11S 5G. O aparelho traz suporte ao modo noturno, porém apenas para a câmera principal traseira, e todas as câmeras conseguem filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo, mas a câmera principal ela consegue ir um pouquinho além. Ela também consegue filmar em Full HD a 60 quadros por segundo. Então ultra-wide, frontal e macro filmam em Full HD a 30 quadros e a principal filma em até Full HD a 60 quadros. Aqui mostrando o áudio para vocês, e o legal é que ele é estéreo. Sai tanto por cima quanto por baixo. E a qualidade do áudio é bem legal, hein? Muito boa. Gostei. Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? E é bastante alto. Galera, também. recentemente eu trouxe... E aqui mostrando o display de 6,6 polegadas. Apesar de não ser uma tela AMOLED, eu gostei da qualidade aqui. Temos um LCD IPS com uma qualidade legal, taxa de atualização de 90 Hz e resolução Full HD+. E até mesmo as bordas estão mais finas do que a média. Destaque aqui para a câmera frontal, que fica um pequeno furo bastante discreto aqui na tela do aparelho. E aqui testando os sensores digitais, que é bastante rápido aqui no Redmi Note 11S 5G, realmente praticamente instantâneo, muito bom. Ele fica na lateral, que é uma posição muito boa, mais centralizada aqui no aparelho, eu gostei bastante, e tem uma velocidade excelente. E aqui mostrando o desbloqueio facial, não foi muito bem na primeira, mas acho que não tinha acertado a posição aqui, porque agora realmente também está bastante rápido e praticamente instantâneo na hora de desbloquear.
Bom galera, o Redmi Note 11S 5G é um daqueles aparelhos que são um pouco estranhos, isso porque ele traz algumas configurações que são inferiores quando comparado com a versão 4G, e não é bem isso que a gente espera, né? A gente espera que a versão 5G traga mais avanços, até porque normalmente ele vai custar mais caro do que a versão 4G. Ainda assim, mesmo perdendo na questão da tela, o display AMOLED e agora tendo um display LCD IPS, ainda assim a qualidade aqui da tela está muito boa e me surpreendeu positivamente. Então não é um fator que deve atrapalhar a compra desse aparelho, já que mesmo sendo uma tela LCD IPS tem uma qualidade muito boa. Não está no mesmo nível aqui da tela AMOLED da versão 4G, mas ainda assim a qualidade está bem legal. Em desempenho o aparelho está melhor com o Dimensity 810, a diferença também não é muito grande, mas aqui é um ponto a favor do Redmi Note 11S 5G. E o aparelho traz suporte ao Wi-Fi Dual Band, traz NFC, conta com áudio estéreo, traz sensor infravermelho para você usar o Redmi Note 11S 5G como controle remoto, então o aparelho está bem completo. Em câmeras ele também perdeu algumas coisinhas, né? Não traz o sensor principal de 108 megapixels, que é um dos destaques aqui do Redmi Note 11S 4G, mas acredito que a diferença de fotos e vídeos não deve ser muito grande, algo que a gente vai comparar melhor aí no futuro. Espero fazer um comparativo para a gente olhar melhor as diferenças aqui na prática quando se fala em câmeras. O que é estranho desse aparelho é realmente o fato dele perder algumas configurações quando comparado com a versão 4G. Realmente acho isso um pouco estranho. Mas em todo caso é um smartphone muito bonito, gostei bastante dessa versão aqui na cor Silver Blue, e apesar dele ser um pouco mais caro do que a versão 4G, a diferença não é muito grande, tanto que é possível encontrar essa versão aqui com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento do Redmi Note 11S 5G na faixa dos R$ 1.500, acho um preço interessante pelo que o aparelho oferece. Mas com certeza gostaria só de ver ele com uma tela AMOLED, aí sim acredito que o aparelho seria ainda melhor. Mas em todo caso, o LCD IPS aqui tá com uma qualidade bem legal. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se o Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!